Eu tenho uma visão sobre saudosismo, né? A mesma visão, talvez, que eu sempre tive sobre breguice. Eu sempre falei que breguice, na época que eu sofria preconceito por ser um artista brega, que era um gosto diferente do nosso. A breguice nada mais é do que isso para mim. Então, você pega uma pessoa muito simples, está acostumada a se vestir de chita, e ela chega numa festa da alta sociedade com as mulheres todas de seda, e elas acham aquilo uma cafonice. E as mulheres de seda acham uma cafonice aquelas mulheres de chita vestidas dessa maneira. E eu acho que é exatamente a mesma coisa com relação ao sentimento, à emoção. As pessoas foram se afastando realmente, como Paulo Maclin falou, e a gente sente isso na própria música popular brasileira, que de repente foi muito mais erotizada, vamos dizer assim, né? Do que emocionalmente mexida. E aí você começa a ver que a culpa não é das pessoas se afastar, o que se apresenta para as pessoas, de repente, é que vai transformando as pessoas. Então, por que não apresentarmos uma coisa que pode parecer saudosista, pode parecer antiga, mas que, na verdade, jamais deixará de ser humana? E é o caso da minha história. Minha história jamais deixará de ser humana, apesar de eu saber que ninguém, eu quase ninguém, pelo menos, encontra uma pessoa e diz: essa é a pessoa da minha vida, quer casar comigo, eu te amo, você vai ser mãe dos meus filhos, 10 minutos depois que conheceu a pessoa. Eu não conheço nenhuma história assim. Então, isso não é ser saudosista, isso é ser surpreendido por sentimentos que você não sabe de onde vêm, por que, que eles vêm, por que, que eles acontecem. A minha espiritualidade também é muito grande para isso, porque eu acho que a gente, em outros universos, já se esbarrou, já se encontrou, e de repente você bate de novo numa pessoa que já fazia parte da tua história transcendental. Enfim, eu para isso não vejo saudosismo. É você pensar naquilo que passou e que foi muito bom, é só para te enriquecer. Porque se foi muito bom, vai te enriquecer. Se foi muito ruim, é para esquecer. Então não vira saudosismo, porque você esquece das coisas ruins. Eu me identifiquei muito e me emocionei muito, e me emociono muito com o filme. Agora, uma coisa que eu percebi, e que foi dito até para Emanuele Araújo, que é uma das participantes, foi o papel da minha sogra, uma das atrizes, todo mundo conhece a Emanuele, quando ela disse assim: Magal, você era libertador. Eu te assistia quando eu era criança e eu tinha muita vontade de ter a liberdade de expressão que você tinha no palco. E isso eu talvez nunca tenha percebido ao longo da minha carreira, porque sempre foi muito espontâneo, eu sempre fiz tudo isso sem olhar para mim, vamos dizer assim, né? O público sempre olhou, mas eu não olhava. E aí isso foi uma coisa que me surpreendeu, que eu disse assim, caramba, olha como é que todo mundo olha para aquele Sidney Magal dos anos 70 e diz assim, você me ajudou a crescer, você me ajudou a ser feliz, você me ajudou a viver. Isso eu não tinha noção. E o filme me deu bastante isso, de poder olhar para mim sem saudosismo no passado, mas com julgamento de ser humano, de como eu era e o que representava. Né? É, O que eu tenho de resultado é sempre muito positivo. Eu fico muito feliz. É verdade que quando me perguntam assim, os anos 70, como é que foram para você? Você sente saudade? E daí vem a resposta para o saudosismo. Eu digo, não, eu não sinto saudade. Eu vejo com muita alegria tudo que eu passei, vejo os programas de televisão, os discos de ouro, enfim, o grande público em tudo quanto é lugar, como uma grande alegria, como um grande presente que eu sempre recebi na minha vida. Mas não com saudade, porque eu não posso ter saudade se agora estou vivendo momentos tão importantes, são mais importantes do que aqueles. Então, é você saber dar valor à tua história e o teu crescimento e o teu amadurecimento. E eu sei dar valor. Por isso que eu não sou saudosista. Eu vejo tudo com a mesma alegria que eu sempre vi que eu vejo hoje. Como é simples, né? A gente falar de uma coisa que a gente vê assim e o público não sabe, na verdade, aonde está a verdade. Mas é muito engraçado, por exemplo, uma coisa que eu posso dizer que o público vai entender de uma maneira e que foi de outra, e eu faço questão de dizer isso, sem nenhum contramachismo ou machismo, como queiram interpretar, foi quando, no primeiro encontro de Magali, ela foi tomar um banho no meu quarto de hotel, tira a roupa na minha frente, eu olho, e aí depois a cena muda quando a gente se beija. Então o público vai dizer: ah, então foi ali, né, Garanhão, que você pegou a gatinha. As pessoas vão pensar isso. E não foi nada disso. Ela, quando tomou banho, trocou de roupa, eu disse para ela: não pretendo te tocar,
porque eu preciso que você entenda que o meu amor é muito profundo e verdadeiro. Eu não quero que você confunda com uma noite de amor ou com uma aventura. Então, o público nunca poderia imaginar que o Garanhão, o amante latino, ia olhar uma mulher linda daquela pelada na frente dele e que ia sair correndo. Tá Então, quando eu ótimo, vejo Tia. aquilo, eu digo assim, Magali, ela disse, bem que eu tentei. É uma coisa Bom, muito muito. nossa, mas é uma verdade minha, por isso que eu estou falando. Olha, para mim eu amo meu país, eu amo o Brasil e eu acho que tudo que a cultura brasileira é uma coisa tão rica, uma coisa que tem tanta história para ser contada, né? Eu já passei pelo futebol, já passei pelo carnaval, eu tenho vontade de fazer outras coisas relacionadas à cultura brasileira e vou fazer se, se, se Deus me permitir. E eu acho que falar desses heróis, né? Eu tenho o orgulho e a sorte de poder ter contado a história de três heróis brasileiros, né? O Joãozinho 30, o Pelé e agora o Sidney Magal, cada um no seu, cada um na sua função, mas todos eles trazendo alegria para o povo, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Eu, como cineasta, como contador de histórias, eu escolho trazer alegria, eu escolho falar de alegria, independente de um ou outro trabalho que eu também vou explorar outros gêneros, né? Mas esse filme me dá essa satisfação de poder apresentar uma história para o grande público, que eu não posso dizer que essa história é desconhecida, porque o Magal conta tanto essa história em todas as entrevistas dele, que ela já não é uma história desconhecida. Então, eu consigo trazer para as telas essa história que as pessoas conhecem e que agora elas veem como de fato aconteceu, com toda a liberdade que eu tive para criar essa história, para trazer elementos fictícios, mas sempre baseado nos acontecimentos reais retratados pelo Magal durante esse período todo que a gente se conheceu e conversamos e fomos afinando qual história que nós gostaríamos de contar.